E vamos falar da bendita crase, aquela maledeta que não tem mãe, nem pai, beleza? É aquela que derruba todo mundo, todo ano em prova de concurso. Só que agora é hora de você não mais ficar com medinho da crase, porque ela é fácil, desde que você se dedique a aprendê-la. Beleza? Vamos embora? Então vamos. Olha na telinha, crase. Antes de mais nada, o que é a crase, hein? A crase é a fusão de duas vogais idênticas. A mais A. Quando você tiver a fusão de duas vogais idênticas, você tem o que se chama de crase. É um A com esse acento que a gente chama de acento grave. O acento grave é o acento indicativo de crase. É o acento que indica a você que houve a fusão de duas vogais idênticas, gerando esse A aqui que a gente chama de A craseado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Esse primeiro A aqui, normalmente é uma preposição. Normalmente não. Esse primeiro A é uma preposição. E esse segundo A é que é normalmente um artigo. Mas pode ser também um pronome, tá? Ou simplesmente uma vogal de um pronome que se inicia por A. E aí quando eu tenho A mais A, eu tenho A craseado. Vamos entender isso na prática? Vamos ver? Primeira frase. Eu nunca resisto à lasanha da minha mãe. Quem não resiste, não resiste a alguma coisa. Concorda comigo? Que o verbo resistir é transitivo indireto? Quem não resiste, não resiste a alguma coisa? Então o verbo exige a preposição a. A palavra lasanha é uma palavra feminina. E aí eu tenho A mais A. Esse A aqui, obviamente, é um artigo, né? Que vem antes do substantivo lasanha. E aí, parceiro, se eu tenho A mais A, eu tenho o A craseado. Beleza? Quem não resiste, não resiste a mais a lasanha da minha mãe. Pestana, tem um bisuzinho de trocar o A por AU. E aí, se eu trocar o A por AU, o A vai ser craseado. Esse bisuzinho funciona? Costuma funcionar. Quer ver, ó? Não é sempre, mas costuma funcionar. Eu nunca resisto ao almoço da minha mãe. É possível substituir esse A por ao almoço? Se for possível substituir por ao, esse A vai ser craseado. Beleza? Por que, Pestana, esse bisuzinho? Por um motivo muito simples. Esse A do ao é uma preposição e esse o é um artigo. Isso prova o quê? Isso prova que eu tenho a contração ou a combinação de uma preposição a mais um artigo. E aí a palavra lasanha vai ter um artigo feminino, de modo que eu tenha a mais a igual a craseado. Próxima frase. Eu cheguei a Brasil, engarrafada de novo. Note que aqui a ideia é, eu cheguei à Avenida Brasil. Eu cheguei a mais a Avenida Brasil. Observe, meu nobre, que a palavra avenida está implícita antes do substantivo Brasil. É por isso que tem crase. Quem chega, chega, verbo intransitivo ou transitivo indireto, né? Vai depender aí do gramático, o Luft diz que tanto faz. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Mas a Avenida Brasil, a mais a craseado. Então esse papo de que, não tem crase antes de substantivo feminino. Se houver um substantivo, ou melhor, substantivo masculino, se houver um substantivo feminino implícito antes do substantivo masculino, aí eu posso ter crase sem problema nenhum. Próxima frase. Nós nos referimos a que foi 01 do concurso. Observe que quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E quando eu tenho a, ou a, os as, lembra disso? Ou a, os as antes do pronome relativo que, equivalendo a um pronome demonstrativo, ou seja, nós nos referimos a
aquela que foi 01 do concurso. Quando eu tenho A mais A, e esse segundo A vem antes do pronome relativo que, esse segundo A é um pronome demonstrativo. Nós nos referimos a aquela que foi 01 do concurso. Então esse A aqui, maluco, é um A craseado pelo fato de haver a contração da preposição a com o pronome demonstrativo a. Observe agora uma situação semelhante. Sobre as aulas, fizemos alusão às do Pestana e às do Fabiano Salles. Note que a alusão às do Pestana e às do Fabiano Salles. Observe que o nome alusão exige uma preposição a, mais o pronome demonstrativo as, que vem antes da preposição de, se eu tenho a mais as craseado. E as do Fabiano Salles, ou seja, e a alusão a mais o pronome demonstrativo as, que equivale a aquelas, do Fabiano Salles. É como se eu estivesse dizendo, sobre as aulas, fizemos alusão às aulas do Pestana e às aulas do Fabiano Salles. Ok? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Próxima frase. Aquele maluco é muito doente, né? Aquele maluco do TV Fama. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Nelson Rubens, né? Ok. Vem pra cá. Vamos lá. A bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Observe. O que é nocivo a. A mais aqueles. Como é que fica o a do aqueles? Fica craseado. Aí tu me pergunta assim, olha pra mim rapidinho. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, mas só não tem crase diante de palavra feminina? Parceiro, crase não é preposição a com artigo a só, não. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Se eu tenho a preposição a mais uma outra palavra, que seja um artigo ou um pronome iniciado pela vogal a, eu vou ter crase. Ponto final. Beleza? Safo. Show de bola. Continuando. Olho na telinha. Vamos. E para fechar, eu estou falando dos principais casos de crase que eu vejo em prova, tá, galera? Então, para fechar, observe. As professoras às quais me dirigi eram boas. Note o seguinte. Quem se dirige a alguém. Mas as quais, eu vou ter o quê? As quais, craseado. Beleza? Safo? Maravilha. Portanto, esta frase está ok. A frase está correta do ponto de vista da crase. Show de bola? Tranquilo? Maravilha. Então, quem se dirige a, mas as quais craseado. Agora nós vamos olhar aqui vamos ver um pouquinho sobre casos obrigatórios. Os casos obrigatórios são aqueles que você não pode jamais em tempo algum deixar de colocar a crase. Então, por exemplo, aquela briga à toa não serviu a nada. É interessante que os gramáticos dizem que as locuções adjetivas, poucos gramáticos, é verdade, tá? As locuções adjetivas deveriam ser craseadas. O Bechara diz isso, por exemplo. Só que, normalmente, a gente vê os gramáticos não colocando crase nas orações, nas locuções adjetivas. Eu prefiro ficar com Bechara. Para mim, as orações adjetivas... Ai, meu Deus do céu. As locuções adjetivas. Locuções adjetivas. Pronto. Agora eu não vou errar mais. Aquela briga à toa não serviu a nada. O Bechara diz que as locuções adjetivas devem ser craseadas quando o núcleo for feminino. Os outros gramáticos não se manifestam sobre isso. E aí, o capítulo de crase da maioria das gramáticas, nada se fala sobre isso, porque é um caso polêmico. Eu acho que tem que ter crase, sim. Nunca vi uma questão de prova trabalhar crase com locução adjetiva. Pode ser que haja. E aí,
Obviamente, como ninguém fala sobre isso especificamente, o Bechara diz que é preciso colocar, eu fico com ele, tá certo? Então, policial à paisana, briga à toa, pizza a lenha, para mim tudo isso tem crase, porque o Bechara também acha isso. Os outros gramáticos não se manifestam sobre locuções adjetivas, aí fica difícil, né? Enfim, nas locuções adjetivas de núcleo feminino, à toa está caracterizando o substantivo briga, né? Por isso que é uma locução adjetiva. Então, as locuções adjetivas com núcleo feminino são craseadas. Observe a segunda frase. Cheguei às 5 horas da tarde. Note que às 5 horas da tarde é uma locução adverbial de tempo. E o núcleo, que é no caso o substantivo horas, é um núcleo feminino. E aí os gramáticos dizem que a crase é obrigatória em locuções adverbiais de núcleo feminino. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Agora, à medida que a proporção que estudo, fico melhor. As locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que, são as únicas craseadas. À medida que e à proporção que. Tais locuções conjuntivas proporcionais são sempre craseadas, tá? Próximo. Einstein estava à frente de seu tempo. À frente de é uma locução prepositiva de núcleo feminino. Quando você tiver locuções prepositivas de núcleo feminino, a crase será obrigatória. Agora, cuidado com as gracinhas que as bancas fazem, do tipo assim, quer ver, ó? À frente da casa estava em obras. Aí o palhacinho da banca pergunta assim, à frente de é uma locução prepositiva, então tem que ter crase. Porra, parceiro, pelo amor de Deus, né? O que estava em obras? Resposta. À frente da casa estava em obras. Então, à frente da casa é o sujeito. Não existe sujeito craseado, pelo amor de Deus. Mas o cara vai querer fazer essa palhaçadinha para te induzir ao erro. Beleza? À frente de aqui não é uma locução prepositiva. É um artigo, mais um substantivo, mais uma locução adjetiva. Não tem nada a ver com a expressão prepositiva à frente de. Não tem nada a ver. Então não confunda alhos com bugalhos. Cuidado para o cara não chutar uma pernada. Agora, danger! Cuidado com o danger, irmão. Coloquei aí vermelhão centralizado como 3 exclamações para você não garotear. Você vai entender por quê. Danger. Observe a primeira frase. Fiz um curso à distância. Os gramáticos dizem que você só vai colocar o acento indicativo de crase em à distância se a distância estiver especificada. Ou seja, sem especificação. Sem especificação, a distância não vem craseada. Então, fiz um curso à distância. Com ou sem crase? Sem crase. Não há crase. Não há acento indicativo de crase. Agora, se você especificar a distância, a crase é obrigatória. Por isso danger, né, parceiro? Porque é uma parada assim que, Deus que me perdoe, você precisa saber ou você precisa saber, que é polêmico. Então, vamos lá. Fiz um curso à distância. Os gramáticos, em sua maioria, 99,99%, não é 100%. Porque o Celso Cunha, por exemplo, diz que tem crase em qualquer situação, mas os outros dizem que não. Tá certo? É polêmico. Mas vamos lá. Os gramáticos dizem que quando a distância não estiver especificada, não tem crase, tá? Ok? Ficou claro? Ok, maravilha. Agora, se eu disser assim, ó, fiz um curso à distância de 1 palmo de casa, ou seja, da minha casa. Aí, parceiro, se você especificou a distância,
a crase é obrigatória. Próxima frase. Eu costumo escrever a caneta. Quando você tiver um adjunto adverbial de instrumento iniciado pela preposição a, os gramáticos vão dizer que a crase é proibida e outros gramáticos vão dizer que a crase é obrigatória. Por isso mesmo, eu já encontrei questões em bancas de concursos públicos dizendo que se trata de um caso facultativo. Portanto, ai Jesus, portanto é facultativo. Beleza? Você pode ou não colocar. Justamente pela polêmica entre os gramáticos. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Nas locuções adverbiais, nos adjuntos adverbiais de instrumento, cuidado. A crase, vamos considerá-la como facultativa devido à polêmica entre os gramáticos. Próxima frase. Eu lavei a mão. Olha que interessante. Se eu coloco o acento indicativo de crase aqui, o sentido vai mudar, não vai? Quando você diz eu lavei a mão, significa que você higienizou as mãos. Agora, quando você diz eu lavei a mão com crase, com acento indicativo de crase, eu lavei a mão, significa que você lavou alguma coisa utilizando as mãos como instrumento. Então, quando você coloca o acento indicativo de crase, você pode mudar o sentido e também pode mudar a função sintática, cara. Porque, observe, eu lavei a mão objeto direto. Agora, eu lavei a mão adjunto adverbial de instrumento. Você usou as mãos para lavar. Então, cuidado, dependendo do acento indicativo de crase, pode haver uma mudança de sentido e de análise sintática. Vamos lá. Chegou a noite. Sem a crase, a noite é o sujeito do verbo chegar. Ou seja, a noite chegou. Tá certo? Em sentido metafórico, é claro. Agora, se eu digo assim, ó. Se eu digo assim, chegou a noite, com acento indicativo de crase, significa que alguém chegou no período da noite. E aí já vai ser um adjunto adverbial de tempo. Então, vai mudar o sentido e vai mudar a análise sintática. Bacana, né? Cuidado com essa parada, hein? Pelo amor de Deus. O amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Isso aí é um poeminha do Cinéas Santos, que é muito bacana, que dá a seguinte ideia. Quer ver, ó? Olha para mim rapidinho. Quando você diz, o amor bate a porta, sem a crase, né? Bate a porta, bum, tá fechando a porta. Agora, o amor bate a porta, craseado. O amor bate a porta e tudo é festa. Ou seja, quando o amor bate a sua porta, você abre, ele entra e tudo é festa. Agora, o amor bate a porta, bum, fechando a porta. O que acontece? Nada resta. Bacana, né? Então, por causa do acento indicativo de crase, você muda o sentido, muda a análise sintática. Cuidado com esse tipo de coisa em prova de concurso público, ok? Olho na telinha, continuando. Leva-se, entrega-se pizza a ou em domicílio. Bem, quem leva algo a algum lugar. Mas quem entrega algo em algum lugar. Então, se você diz leva-se pizza a domicílio, está correto. Se você diz entrega-se pizza a domicílio, está errado. Porque quem entrega algo em algum lugar. Beleza? Então não confunda. Entrega em domicílio. Show? Continuando. Depois de ler uma poesia a Drummond, comi uma bela caça à espanhola ontem. Hoje comerei um filé a Osvaldo Aranha. Quem sabe amanhã um tutu a mineiro, um bife a cavalo ou um frango a passarinho. Caraca, tá falando isso, tá me dando uma fome. Vamos lá, vamos terminar essa parada aqui. A crase é obrigatória quando você subentende a expressão a moda de ou a maneira de. Observe só, depois de ler uma poesia à maneira de Drummond, ou seja,
no estilo de Drummond, a moda de Drummond. Então, observe que a crase aqui é correta, mesmo diante de um substantivo masculino, porque uma dessas expressões aqui estão implícitas, tá certo? Comi uma bela caça à espanhola ontem. Note que a espanhola é a maneira de espanhola. É a maneira como a espanhola faz a caça. No mesmo estilo, na mesma moda, na mesma forma. Então a crase é obrigatória. Hoje comerei um filé a Oswaldo Aranha. Observe que Oswaldo Aranha é uma palavra masculina. Só que a crase aqui é obrigatória porque está implícita a expressão a moda de, a maneira de. Hoje comerei um filé à maneira de Oswaldo Aranha. Ou seja, da mesma forma como o Oswaldo Aranha comia o filé. Sabe como é que é um filé Oswaldo Aranha, né? Filé Oswaldo Aranha é um filé grosso assim, de filé mignon grosso, temperado só no sal grosso, aí joga um pouquinho de alho assim em cima, frito, pô, fica delícia. Aí tem um acompanhamento assim, um arrozinho branco, uma farofinha com ovos e uma batata portuguesa frita como? Padrão. Tem uma história bacana em cima dessa comida aí, depois você procura no Google. Oswaldo Aranha foi um diplomata brasileiro e tal, maluco com dinheiro, né? Pode comer o que quiser. Olho na telinha, continuando. Quem sabe amanhã um tutu à mineira. Tutu é comida de pobre, né? Sobrou o feijão, faz o tutu. Mas é gostoso pra caramba. A gente joga uma couvezinha, joga um bacon, aí dá um incremento. Quem sabe amanhã um tutu à mineira. Olha aí, ó. Tutu à mineira, a moda de mineira. Note que está implícita aí a expressão a moda de. Ou um bife a cavalo ou um frango a passarinho. Ué, Pestana, o que faltou aqui? Faltou um acento grave aqui, né? Para indicar a crase. Você escreveu errado, não foi, Pestana? Foi não. Quando você diz, eu comi um tutu à mineira, significa dizer que você comeu um tutu da maneira como os mineiros fazem um tutu. Agora, eu comi um bife a cavalo. Significa que você comeu um bife da maneira como o cavalo come um bife ou faz um bife? Cavalo não faz bife, cavalo não come bife, pô. Então não tem crase não, tá, garotão? Esse acento indicativo de crase está equivocado. Toda vez que eu aperto a borracha, eu pulo de slide, não sei porquê. Mas enfim. Ou um frango a passarinho. A mesma coisa. Ah, eu comi um frango a passarinho. É um frango da maneira como o passarinho come o frango. Da maneira como o passarinho faz frango. Passarinho não faz frango, irmão. Então, a crase está equivocada. Toda vez que você usar a moda de, a maneira de, significa a maneira de uma pessoa agir de uma determinada forma. Então, cavalo e passarinho não agem de uma determinada forma, não tem um estilo, não tem uma forma de fazer uma comida. Eles não fazem nada, pô. Cavalo come mato e passarinho come milho, beleza? Então, essa crase aqui não existe. Tudo bem? Vamos lá. Casos proibidos. Vamos prosseguir. A passos largos. Olha só, deixa eu comentar uma parada contigo, rapidinho. As minhas aulas são dinâmicas e, por serem dinâmicas, exigem de você uma atenção maior. Para você não viajar e tal, enfim, ficar cansativo. Eu gosto de dar uma aula assim com pressão para você ficar atento, ligado no 220. Eu acho isso maneiro, porque aí você não perde a noção, beleza? Você fica ligado o tempo todo. Por outro lado, as minhas aulas exigem, em alguns momentos, que você faça anotações, que você revise as aulas, beleza? Justamente para você fixar as informações. Por isso, meu nobre, não deixe de fazer milhões de questões, não deixe de revisar aquilo que eu frisei, cara, ao longo do curso. É porque está terminando o curso, dá vontade de falar essas coisas. Tudo aquilo que eu frisei ao longo do curso, você deve, meu parceiro, martelar todo dia. Você deve selecionar aquilo que é o mais importante, aquilo que eu falei, ó, galera, isso é o filé, isso aqui é o importante, cuidado com isso, cuidado com essa polêmica, a banca já falou isso e tal. Tudo isso você tem que anotar, porque é mega importante, belezinha? Então fica de olho, fica ligado, eu não quero ver você morgadão não, hein, parceiro, eu quero ver você na atividade. Olho na telinha, continuando. Casos proibidos.
Existem alguns casos proibidos por motivos óbvios. Vamos entender esses motivos óbvios. Primeiro caso, andou a cavalo pela cidadezinha. A cavalo não tem crase porque esse adjunto adverbial aqui não tem um núcleo feminino. É diferente desses adjuntos adverbiais que a gente viu aqui, ó. Às 5 horas da tarde, uma locução adverbial com núcleo feminino. Por outro lado, observe, andou a cavalo. Cavalo é um núcleo masculino. Portanto, diante de palavra masculina, não tem crase. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas eu não poderia dizer andou a moda de cavalo? Pô, cara, para com isso. Só se você ficar de 4 e começar a andar que nem um cavalo. Mas, porra, a ideia não é essa, concorda? Andou a cavalo andou utilizando o cavalo como meio de transporte. Portanto, adjunto adverbial de núcleo masculino ou crase diante de palavra masculina não existe, não rola. Por isso que é um caso proibido ou proibitivo. Vamos lá, continuando. Não vou a festas. Observe essa segunda regrinha. Os gramáticos dizem que não há crase diante de palavras pluralizadas com sentido genérico. Então, palavras pluralizadas com sentido genérico não são antecedidas de crase. Por quê? Porque quando você diz não vou a festas, você não está determinando a festa. Quando você não está determinando a festa, não há presença de artigo. E como não há presença de artigo, não há crase. Não vou a festas. Ou seja, festa de qualquer tipo. Não vou a nenhuma. Agora, se você falasse assim, quer ver, ó, não vou às festas. Agora sim você está determinando que festas são essas. Quando a pessoa diz não vou às festas, a outra pessoa que está ouvindo sabe quais são as festas que ele não vai. Portanto, se você estiver determinando, aí tudo bem. Aí vai ter o artigo no plural, às festas, e a preposição vindo antes, gerando a crase. Fora isso, em sentido genérico, não rola crase. Quer ver um caso que cai bastante na prova do CESP? Bastante mesmo. É esse caso aqui, ó. Eu fiz menção a homem, não a criança, tampouco a mulher. Note o seguinte, quem faz menção a alguém. Aí você até pensaria assim, pô, mas não tem crase diante de homem, porque homem é palavra masculina. Tá, tudo bem, ok. Agora, eu tô colocando esse A aqui pra quê? Se já tem o A aqui, né? Eu tô viajando. Vamos lá, quem faz menção a. Agora, eu fiz menção a homem, palavra masculina, não tem crase. Não a criança. Ou seja, eu fiz menção a homem, não fiz menção à criança. Aí você pensa assim, porra, Pestana, mas deveria ter o acento indicativo de crase. Claro que não. Você vai entender daqui a pouco. Tampouco fiz menção à mulher. Também não rola crase. Por quê? Olha para mim rapidinho, só para fechar. Eu vou parar aqui, na aula que vem a gente continua. Quando você diz, eu fiz menção a homem, eu não fiz menção a homem, nem a criança, tampouco a mulher, você está falando sobre o homem como uma classe, como uma espécie. Nem a criança, eu não fiz menção à criança. A criança no sentido lato, ou seja, o ser, o indivíduo, criança. A espécie, criança. Eu não fiz menção à mulher, ou seja, você não fez menção a mulher alguma, a qualquer tipo de mulher, a espécie mulher. Então, toda vez que você tiver um substantivo, por mais que ele seja feminino, com sentido genérico, com sentido não específico, indicando uma espécie, por exemplo, aí, meu camarada, a crase não é utilizada. Pestana, mas se eu estivesse sabendo qual é a mulher, e eu falasse, eu fiz menção à mulher. Por exemplo, se eu tivesse um texto em que eu estivesse falando da mulher, aí lá no fim do texto eu digo assim, eu fiz menção à mulher. Aí tudo bem, porque o contexto te permite conhecer a mulher. E aí a mulher seria determinada porque você já havia mencionado. Nesse caso, teria crase.
Agora, em sentido genérico, em sentido vago e impreciso, a crase é proibida. Terminei por aqui, game over. Aula que vem, a gente fecha a crase e tapa na gorduchinha. A aula tá acabando. Tchau.